Senhor Cândido Rosa Dantas, coronel e presidente da Federação da Família... Senhor Cantídio Rosa Dantas. O senhor Cantídio é coronel e presidente da Federação da Família Militar. Senhor senador, senhoras, senhores representantes dos ministérios, senhores representantes dos ministérios da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica, autoridades aqui presentes e entidades que compõem a família militar. A política salarial adotada para os militares ao longo dos tempos tem sido objeto de grandes preocupações e intranquilidades para a família militar, principalmente nos últimos 10 anos. As distorções ocorridas em relação às demais categorias do Serviço Público Federal alcançaram níveis inaceitáveis de comprometimento da renda das famílias, a ponto de não só impedir o atendimento das obrigações com seus dependentes, como também contribuir para uma grande inadimplência no cumprimento dos deveres contratados com bancos, financeiras e outros. Será fácil conferir o que estamos afirmando, bastando consultar os contra-cheques da grande maioria da família militar, ativos, inativos e pensionistas, eivados de empréstimos, consignações e abatimentos de dívidas, que vem conduzindo a todos para um desastroso abismo anunciado. Haja visto o que o senador acaba de mostrar. Um sargento com 31 anos de serviço e recebe R$ 2.000 de salário. Este quadro nos faz sentir como cidadãos marginalizados, sem aspiração no futuro. Muito se tem falado sobre as distorções salariais, porém, nada, absolutamente nada foi feito pelos agentes públicos do governo para adotar uma solução definitiva capaz de interromper esse processo continuado de degradação salarial. Senhoras e senhores, estamos nos referindo ao grande problema que se abate sobre toda a família militar, ativos, inativos, pensionistas e familiares. As nossas preocupações são tão maiores quando sabemos que as famílias afetadas por esse descalabro salarial atinge também os militares em atividade, que não pode se manifestar, mas são alcançados por conta da inobservância dos princípios da integralidade e paridade, que nos mantém a todos solidamente ligados. É preciso ressaltar aqui, mais uma vez, que os militares em atividade, em futuro muito próximo, irão integrar o contingente dos inativos e pensionistas. Daí a reciprocidade de interesse e a razão das nossas preocupações. Os contingentes afetados pela política salarial aplicada aos militares. Os militares da ativa, inativos e pensionistas das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, somamos um contingente de 660 mil pessoas. Homens que corresponde a um tamanho da área de influência que é atingida pela dureza dessa política salarial nefasta. Esses números atingem um montante de 5.200.000 pessoas, se nós considerarmos que cada militar tem em torno de si 8 pessoas, entre dependentes, familiares, todos em uníssono, assistindo o sofrimento dos fardados, que, calados, continuam por força de imposição dos seus respectivos regulamentos. Assim sendo, passa ao poder constituído que tudo está correndo às mil maravilhas. Lê do engano, pois a família militar atravessa uma das mais graves crises financeiras de sua história. Não é possível mais ignorar
tanta injustiça para com aqueles que estão sempre prontos a defender a pátria com o sacrifício da própria vida, a todo momento, em qualquer local do território brasileiro, 24 horas por dia mobilizados, e receber como salário família, senhores, 16 centavos per capita mensal. Isto é um desrespeito, uma afronta ao ser humano. 16 centavos. Só para ficar claro, né? Não é 16 reais, é centavos. Não, é 16 centavos. Que já seria muito pouco, 16 reais, naturalmente. É 16 centavos por dependente. Filho e esposa. Aqui no contra-cheque que Vossa Excelência acaba de receber, está escrito isso. É por esses cidadãos e cidadãs brasileiros que a Confamil, a Famil-DF, a MARP-DF, QESA, UNENFA e mais de 50 associações da família militar espalhadas em diferentes localidades do território brasileiro vêm clamar aos senhores parlamentares para que juntos possamos dar termo a esta ignomínia. É no Legislativo onde se encontram os representantes do povo que ora recorremos na busca de uma solução para os nossos problemas, pois o militar nada mais é que o povo fardado. As distorções salariais. Há muitos anos que os militares das Forças Armadas vêm tendo um tratamento salarial desfavorável. Porém, esse quadro se agravou a partir do ano de 2001, com a edição da medida provisória 2215, que se encontra no Senado Federal, contendo mais de 800 emendas e que até o presente não foi apreciada. A medida provisória 2215, que visava substituir a lei de remuneração dos militares, excedeu-se em sua formulação, revogando direitos adquiridos previstos por lei, tais como o adicional de inatividade, o adicional de tempo de serviço, percepção de proventos ao posto imediato aos militares com mais de 30 anos ao passar para a inatividade. Na ocasião, foi alegado como justificativa que tais supressões de direitos estariam compensadas com o aumento ilusório do vencimento base, e que incluía as vantagens que desapareceram da grade remuneratória dos militares federais. Já em 2004, por ocasião de um novo reajuste concedido com base à tabela de 2001, as perdas se agigantaram. De tal forma, e os seus efeitos nefastos se agravaram ainda mais, com o detalhe de que a medida provisória não foi votada, não se transformou em lei e permanece até hoje, 13 anos depois, em tudo que se vota e que a ela se relacione. Há que se acrescentar que os militares que serão transferidos para a reserva após a vigência da medida provisória 2215 estarão sendo atingidos nos seus proventos em relação aos vencimentos da atividade de aproximadamente 45%. Deixa-se de observar o dispositivo da integralidade e da paridade previsto pela Lei de Remuneração dos Militares. Vejamos os quadros que vão elucidar tudo isso que acabamos de falar. Por favor, aí está. Esse primeiro quadro mostra as distorções salariais da renda média per capita bruta por ministérios. Os senhores nós colocamos 100%, agora os senhores vão caminhando da administração direta para lá, na diferença para a administração direta, a remuneração mais baixa, a diferença nossa é 35%, média. E aí não estão incluídos os soldados mobilizados, porque esses entram e vão embora, e são os profissionais só. Ali está o Legislativo, e não vai dar tempo também. Não vai dar, sim. Você tem mais, não te preocupe, você tem mais 5, mais 5. Bom, ali está o Legislativo, o Banco Central, o Judiciário e o Ministério Público. Olha a diferença violenta que existe ali.
O próximo quadro, por favor, é apenas uma visualização do que eu acabei de falar. E essa visualização é característica e sensível. O próximo quadro, eu faço uma comparação do salário do topo da carreira, que é capitão, general de exército, almirante e brigadeiro. Vejam a diferença para o topo da carreira. 30 anos de serviço e o outro com 15 anos de serviço ganha mais 15%. O próximo quadro. Topo oficiais superiores. A diferença ainda fica maior, 25%. Aí vamos para o outro quadro. O capitão-tenente, capitão do Exército e da Aeronáutica. A disfunção aí é 34%. Não é? Isso sem falar com a preparação de cada um. O próximo quadro, que é o caso do segundo-tenente, que é o início da carreira militar. 10 anos de cada um, a disfunção é de 136%, senador. 136%. O próximo quadro, por favor, que aí é o nível técnico, sargento, suboficial, 30 anos de serviço. A diferença para um camarada que está iniciando a carreira, não estamos mal. Nós queremos que os outros continuem. Nós não queremos que os outros ganhem menos, não. Queremos que eles continuem ganhando, mas que nós também façamos a nossa percepção decentemente. O próximo quadro, por favor. Inicia agora com o nível técnico, que é o terceiro sargento, que é a base da nossa vida, da nossa pirâmide de salários. O terceiro sargento, olha lá, 5 anos, 3.600, enquanto um mesmo agente operacional ganha 7.000, 96% de diferença. 96%. Vamos para o próximo quadro, que é o nível operacional inicial, que é o nosso soldado engajado, o técnico. Olha aqui, 291%, senhores. Não é possível uma coisa dessa. Meus senhores, eu queria mostrar que no próximo, aí nós temos vários pontos que nós mostramos, mas após análise comparativa dos quadros acima, que nos revelam, fica caracterizado que as distorções maiores atingem 90% do efetivo constituído por os intermediários superiores, capitães, tenentes e subtenentes. Estes são a base da nossa pirâmide. Eles estão a base da nossa pirâmide está totalmente distorcida. Então, a lei, agora, por fim, veio a Lei 12.775 e a Lei 12.778, ambas de 28 de dezembro de 2012. Reajustaram subsídios, vencimentos básicos, gratificações de diversas categorias federais. Porém, aos militares só reajustaram o soldo de 9,14%. Então, as outras categorias tiveram um ajuste vertical nos seus vencimentos, e nós não. Então, a análise desses diplomas legais permite constatar que seus efeitos acentuarão a atual disfunção salarial, que situa os militares federais muito abaixo da administração direta, categoria mais mal remunerada em todo o serviço público federal. Ao contrário do que foi amplamente divulgado, não foram os militares federais os maiores beneficiados pelas leis acima referidas. O aumento de 9,14% previsto para os militares, de longe não se igualam aos reajustes e escalonamentos concedidos às diversas categorias de servidores civis, que, em algumas vezes, vão superar de 50% a 800% de diferença, senador. De 50% a 800% de diferença. O caso do Inmetro, do IBGE. Acrescentem-se ainda os efeitos anteriores da Lei 12.702, de 7 de agosto de 2012, que converteu a medida provisória 568 de 2012. Esses efeitos serviram de base para novos reajustes previstos para algumas categorias de servidor civil, na Lei 12.778, a partir de janeiro de 2013. O nosso
pequeno reajuste de 9,17 foi a partir de março, e dos demais foi janeiro. Nós somos diferentes. De modo que a situação iníqua dos militares, sob o ponto de vista salarial, se agravará como resultado das recentes propostas, transformadas em leis, e enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. Aqui vem o final, que são as sugestões. Sugestões para amenizar as distorções e buscar um nivelamento salarial para os militares federais. Enquanto não se promover um nivelamento salarial dos militares federais com o funcionalismo público federal, qualquer reajuste, como ora concedido de 9,14% e não 10%, em 3 parcelas nos próximos anos, só acentuará ainda mais o desnível alarmante que, no momento, atinge a 150% para a maioria dos postos e graduações, como foi apontado nos quadros anteriores. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, os militares federais não podem ser sindicalizados por força de lei e regulamentos. Assim, não podem exercer qualquer movimento reivindicatório que é assegurado aos civis pela Constituição Federal de 1988, que, com isso, permite aos sindicatos exercer o poder de negociação de direitos salariais. A nós, militares, resta-nos buscar a atenção dos parlamentares que, como representantes do povo fardado, encaminhem ao Poder Executivo as nossas expectativas de solução para os nossos problemas. As propostas abaixo elencadas, que julgamos pertinentes, se defendidas por Vossas Excelências, serão capazes de reduzir ou mesmo eliminar os desníveis que acabamos de apontar. Eis elas: conceder ajustes salariais diferenciados e acrescidos de 15% nos próximos 3 anos, a fim de eliminar paulatinamente a distância salarial entre servidores militares e civis. Incidir a alíquota de imposto de renda somente no vencimento base, soldo, pois as demais verbas indenizatórias, curso, tropa, representação, localidades especiais, estão diretamente ligadas ao desempenho específico da atividade militar. O que está sendo proposto é adotado pelas demais categorias do funcionalismo público federal. Aplicar cumulativamente as verbas indenizatórias de graduação, formação, especialização, Estado-Maior e altos estudos estratégicos em igualdade ao que se pratica para as demais carreiras do Serviço Público Federal. Não se trata de inovação, mas a aplicação de um princípio consagrado em todas as tabelas remuneratórias. Melhor explicando, não é possível um militar chegar ao doutorado, Estado-Maior, sem passar pela graduação, especialização, pós-graduação, aperfeiçoamento, mestrado, para alcançar o final. Aqui eu queria mostrar e explicar. Os militares fazem o curso de graduação, ganham 5%. Aí faz especialização, ganha 10%, perde aqueles 5%. Aí faz o curso de aperfeiçoamento, ganha 15%, perde os 5%, faz o curso de ESA-OSM, perde os outros anteriores. Não existe isso em nenhuma carreira funcional, em nenhuma, mas nos militares existe isso. Não é possível. Retornar à concessão da verba indenizatória de tempo de serviço retirado das tabelas remuneratórias das Forças Armadas inexplicavelmente pela medida provisória 2215. Esta indenização reflete a experiência adquirida no decorrer da carreira, com dedicação exclusiva pelo militar, nas mais diversas condições de perigo inerente à profissão, nos quartéis, navios, aeronaves, no Brasil e no exterior, em cumprimento de missão. De forma comparativa com os servidores públicos civis, quando expostos a atividades profissionais insalubres ou de risco, fazem jus à redução do tempo de serviço para a aposentadoria, além de verbas indenizatórias de compensação. Retornar a concessão da verba indenizatória da inatividade, também retirada da tabela remuneratória dos militares, LRM, arbitrariamente, pois
Direitos adquiridos por lei anterior foram desrespeitados e extintos com o argumento inverídico que o aumento momentâneo que a citada medida provisória 2215 apresentou contemplava todas as indenizações que foram acabadas. Logo em seguida, este argumento caiu por terra ao se comparar os novos salários em 2004 e a permanência da medida provisória sem se tornar lei e até a presente data. Esta verba indenizatória tem a finalidade de compensar os militares quando da passagem para a reserva das perdas salariais. Retornar a verba de indenizatória do posto de graduação imediatamente superior aos militares, que ao passar para a inatividade, contando mais de 30 anos de serviço, essa indenização cobre as demais indenizações que o militar não pode passar para a inatividade, restabelecendo a integralidade e a paridade. Por derradeiro, permitam, senhores senadores, senhoras autoridades, de dizer que os militares, quando passam para a reserva com a égide dessa medida provisória, perderão 45% do que ganham. E gostaria também de colocar que estes equívocos apontados são resultados de uma política salarial injusta e confusa para com os servidores militares e suas famílias, aonde direitos adquiridos por lei vêm sendo suprimidos administrativamente pelo gestor do momento, sem que possamos exercer o direito do contraditório. Vale a pena pontuar, nesta prática, mais uma vez, o vergonhoso salário família que se paga aos militares de 16 centavos. E também a não concessão até hoje dos 28,8%, 86% da correção salarial concedido a todo o funcionalismo, exceto aos militares, do posto de capitão até soldado engajado, base da pirâmide salarial das Forças Armadas. Precisamos ressaltar que os tribunais já reconheceram o direito de percepção dessa citada correção. Concluindo a nossa participação, queremos deixar aqui a sugestão para após o imprescindível e inadiável nivelamento salarial que estamos propondo seja pensada somente numa segunda etapa, a criação de uma comissão paritária integrada pelos representantes das três forças, ativos, inativos, Ministério da Defesa e Ministério do Planejamento, para a elaboração de uma nova lei de remuneração dos militares, a ser enviada ao Congresso Nacional para apreciação, votação e sanção da Presidência da República. Muito obrigado.